Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Amém. Vamos continuar elevando nosso coração a Deus, falando com o Senhor. Vamos pedir para que a presença de Deus nos visite esta noite. Tem que valer a pena, você tem que ser tocado pelo Senhor. Não é apenas vir por vir, mas o Senhor quer tocar em você, na tua casa. Tem coisas que Deus quer trabalhar nas nossas vidas esta noite, e nós vamos falar com o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te glorificamos, te bendizemos e te adoramos na beleza da tua santidade, porque reconhecemos, Pai, a tua grande misericórdia, a tua grande bondade, benignidade, fidelidade, que nos dá segurança de nos achegarmos a ti, que nos dá segurança de nos apresentarmos em oração diante de ti. Eu creio, Pai, juntamente com a tua igreja, que enquanto estamos orando, o Senhor está movendo as águas. Eu creio que enquanto estamos orando, o Senhor está trabalhando poderosamente nas regiões celestiais, no mundo espiritual, onde nossos olhos não veem, nossa mão não alcança. Ali, Senhor, tu trabalhas e tu te moves, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Visita agora cada coração. Talvez alguém chegou aqui nesta noite aflito, talvez alguém chegou aqui esta noite preocupado, ansioso, ou talvez desanimado, ou quem sabe enfermo, ou ainda, Senhor, nada disso, chegaram alegres na tua presença. Mas eu te peço, Pai, que de qualquer forma, cada vida aqui seja renovada pelo poder do teu Espírito, pela força da tua graça, pela unção da tua presença, meu Deus. Oh Pai, prepara o nosso coração agora para ouvirmos a tua palavra. Prepara o nosso coração agora para ouvirmos a tua mensagem. Precisamos ouvi-la, precisamos escutá-la, precisamos ouvir tua voz nesta noite, Pai, e por isso te pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Dê uma grande salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, e agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu
a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, 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 aleluia e aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16. Nós leremos os versículos 17 e 18 para retomar a memória, mas a nossa mensagem estará lá nas duas últimas linhas do versículo 18. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: e estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vou repetir esta última parte. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pode se assentar, glorificando a Deus no teu coração e nos teus lábios. Nesta noite eu quero falar sobre a quinta bênção. A quinta bênção. É muito encorajador saber que Jesus, após a sua ressurreição, antes de voltar para o Pai, nos faz ainda algumas promessas. Os evangelhos estão repletos de promessas, e elas já bastariam para nós, mas Jesus quis nos presentear um pouco mais. E após a sua ressurreição, quando ele estava no ato da ascensão, ou seja, estava diante de todos, ressuscitado, subindo diante dos olhos deles, ele decidiu liberar as suas últimas promessas antes de voltar para o Pai. Promessas essas que nós chamamos de bênçãos para a vida do crente. E essas promessas que Jesus libera aqui neste pequeno trecho de Marcos 16, tinham como objetivo encorajar a igreja por tudo que a igreja enfrentaria agora,
com a ausência física de Jesus. Então ele faz uma promessa, na verdade, 5 promessas, para encorajar a igreja. Essas promessas também tinham o objetivo de garantir que nós estaríamos equipados espiritualmente para lidar com os poderes do inferno. Jesus quer que eu e você estejamos em paz quanto a isso. O diabo não pode com você, se você estiver em Jesus Cristo. E com estas promessas ele quer nos garantir que nós estaríamos equipados para vencer esses poderes do inferno. Com essas bênçãos prometidas, Jesus também queria assegurar a igreja. Preste atenção, Jesus queria assegurar a igreja de que apesar dele não estar mais conosco fisicamente, no nome dele, o seu poder continuaria se manifestando entre nós. Ele não está fisicamente presente aqui, mas o seu Espírito Santo, o seu poder está pairando sobre nós nesta noite. E na semana passada, nós falamos sobre as 4 bênçãos que acompanham ou que acompanhariam a vida do crente. Se você não veio terça passada, a mensagem está no nosso canal no YouTube, TV Refidim, assista lá para você entender. Nós falamos sobre as 4 bênçãos que acompanhariam, segundo Jesus, a vida do crente, de todo aquele que crê. E hoje, eu quero falar da 5ª bênção. Porque na semana passada, nós vimos que no nome de Jesus, nós podemos expulsar demônios, ou seja, ter poder sobre o inferno. Nós vimos que no nome de Jesus, nós falaríamos e falaremos e falamos novas línguas, línguas estranhas aos homens, estranhas aos demônios, mas que Deus as compreende muito bem. Línguas estas que nos edificam interiormente e reforçam a nossa comunhão e intimidade com Deus. Vimos também que no nome de Jesus pegaríamos em serpentes, uma verdadeira figura de linguagem para dizer que no nome dele nós estamos protegidos de todo mal. Vimos também que no nome dele, se bebêssemos alguma coisa mortífera, não nos causaria dano algum. Uma verdadeira figura de linguagem também, para mostrar que no nome de Jesus nós temos livramento. Mas hoje eu quero falar sobre a 5ª bênção, que é: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Aleluia! O que particularmente acho a mais linda das promessas. Porque se você prestar atenção, todas as demais promessas trazem, de certa forma, um benefício para nós mesmos. Quando você recebe um livramento, é você que foi abençoado. Quando você é protegido, é você que foi abençoado. Quando você fala em línguas estranhas, é você que é abençoado. Quando você expulsa um demônio, de certa forma, você também é abençoado, porque você prevaleceu contra as forças do inferno. Mas a 5ª bênção, ela é totalmente para o outro. Não é para você, é para o outro. Ou seja, é uma promessa de que você seria um instrumento de Deus para levar paz e alívio para quem estivesse próximo a você.
em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Nós veremos nesta noite que Jesus, através desta promessa de 5 bênçãos, nos deu condições de continuar o seu ministério. Sim, irmãos, ao contrário de que muitos pregam hoje, ao contrário do que muitas igrejas tradicionais acreditam hoje, o ministério de Jesus não acabou no passado. O ministério de Jesus não teve prazo de validade de 3 anos. O ministério de Jesus não foi vencido há 2000 anos atrás. Através dessas promessas, o Senhor faz permanecer de pé a sua atuação no meio do povo e no meio da terra. O poder de Jesus continua, porque em Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Aleluia! Mas muitas pessoas perguntam: pastor, por que ficamos doentes? Por que ficamos doentes? E existe algumas razões para ficarmos doentes. A primeira delas é o envelhecimento natural. Tudo que envelhece se desgasta. Quantas primaveras você já tem? Pula essa, pastor. Pula essa, deixa para lá. O envelhecimento natural, ele desgasta. Desgasta as juntas, desgasta os ossos, desgasta a nossa disposição, as nossas forças. O envelhecimento natural adoece, irmãos. Bem-aventurado é aquele que chega numa idade avançada sem nada. Como a mãe do nosso presbítero Joilton chegou aos 100 anos. Chegou aos 105, mas os últimos foi já meio, né? Mas aos 100 anos ela estava bem. Aos 100 anos ela estava indo, vindo e fazia as coisinhas dela com 100 anos. Amém. Mas nós sabemos que este é o privilégio de poucos. Tem gente que está com 50 e já está encostando no barranco. Porque depende do estilo de vida que levou, né? Tudo depende de como usou o seu corpo, enfim, o envelhecimento natural. E não há nada de errado com isso. A Bíblia nos mostra que homens de Deus adoeceram. Você já ouviu falar do profeta Eliseu? O profeta Eliseu foi aquele que serviu o profeta Elias e recebeu porção dobrada de Elias. Tudo que Elias fez, Eliseu fez 2 vezes. Elias ressuscitou um morto, Eliseu ressuscitou 2. Elias multiplicou o pão 1 vez, Eliseu multiplicou 2. Elias deu vitória ao exército de Israel, profetizou vitória 1 vez, Eliseu profetizou 2. Tudo que Elias fez, Eliseu fez 2 vezes mais que Elias. Só que a Bíblia diz que quando chegou na velhice, Eliseu começou a sofrer de uma doença do estômago. Não sabemos se é gastrite, não sabemos se era úlcera, não sabemos se é até um câncer, não sabemos. Mas ele começou a sofrer de uma doença do estômago, e na velhice ele veio morrer disso. Uma outra pessoa, Aías, capítulo 14 do 1º livro de Reis, o profeta Aías, o grande profeta Aías, que profetizou a divisão do reino de Israel. A Bíblia diz que quando ele envelheceu, ele perdeu a visão, ficou cego, não deixou de ouvir a Deus. Mesmo cego, continuou sendo usado por Deus, mas envelheceu, sua visão se cansou, e elas cessaram. Então, meus irmãos, o envelhecimento natural pode trazer enfermidades. Mas eu quero te dizer que até para estas há esperança. Até para estas há esperança. Mas existe uma outra razão para as enfermidades.
o mau uso do corpo. O mau uso do teu corpo pode te enfermar. Quer ver uma maneira errada de usar o corpo? Sedentarismo. Sedentarismo. Não faz nada se não for de carro. Não vai a lugar nenhum se não for de carro. Sedentarismo. Sedentarismo. Maldita a hora que inventaram o controle remoto. Porque antigamente, para mudar de canal, você tinha que levantar, tchuc, senta de novo. Aí vai mudar, tchuc, senta de novo. Eu já fazia uns 50 exercícios ali. Agora não, fica tudo enterrado no sofá lá. Sedentarismo, gente. O sedentarismo, ele adoece porque você e eu não fomos feitos para ficar parados. Deus é Deus do movimento, gente. Olha a água parada. O que acontece com uma água parada? Ela apodrece. Uma água parada cheira mal. Um carro, se você deixar ele estacionado alguns meses, quando você vai ligar, ele está cheio de problema. Porque tem coisas que não foram feitas para ficar parado, e eu e você não fomos feitos para ficar parado. O sedentarismo adoece. Então, vamos movimentar esse esqueleto aí, sabe? Vamos fazer uma caminhada, vamos andar um pouco mais, ao invés de elevador, vamos de escada, sabe? Vamos começar a mexer, porque o sedentarismo adoece. Quer ver uma outra coisa que adoece? A má alimentação. Só vive de hambúrguer em hambúrguer. Só vive de esfirra em esfirra. Só vive de pizza em pizza. Só vive de lanche em lanche. Gente, vocês sabiam que os processados, e processados é presunto, salame, mortadela, linguiça, calabresa. Você sabia que os processados são uma das maiores causas de câncer? Má alimentação, gente. Vamos mudar as coisas. Vamos um pouco para o natural. Tudo que é da mãe terra, pode comer à vontade. Tudo que é da madrasta indústria, sai fora. Vamos cortando. Vamos cortando. Má alimentação, gente. Tem gente que fala, ai, pastor, não sei por que Deus não me cura dessa diabetes. Vai na casa fazer uma visita. Um pote de paçoca desse tamanho em cima da geladeira. É, pastor, a minha glicose está estourando. Aceita um sorvete? Deus te deu a saúde, mas é você que cuida da tua saúde. Deus não cuida da tua saúde, é você que cuida da tua saúde. A saúde Deus já te deu. Precisamos cuidar agora. Então, a má alimentação adoece. Mas ainda que você tenha ficado enfermo através da má alimentação, eu quero te dizer que no nome de Jesus, você pode ser curado. Aleluia. Uma outra causa que pode nos adoecer é o pecado. O pecado adoece, irmãos. Pecado não confessado. Pecado não confessado adoece. No Salmo de número 32, Davi disse assim: enquanto encobri minhas transgressões, apodreceram os meus ossos. Pecou, fazer o quê? Somos humanos, mas confessa, se arrepende, peça perdão, mude de vida. Porque pecar e ocultar o pecado é a pior coisa que existe. Você vai morrendo por dentro. Não perdoar é pecado. Qualquer pessoa, menos aquela lambisgoia, se ela passar na minha frente, eu voo no pescoço dela. Meu filho, minha filha, ficar com raiva dos outros é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. É você que vai morrer. Sabe? É pecado não perdoar. Nós precisamos nos livrar do pecado, porque o pecado adoece. O pecado traz enfermidade, indisposição, tristeza, depressão, desânimo, mal-estar. E eu quero te dizer que ainda que alguém aqui tenha ficado enfermo por conta do pecado, se você crer e se arrepender, no nome de Jesus, você pode ser
curado. Aleluia. Uma outra razão pela qual as pessoas ficam enfermas. Uma atuação maligna, gente. O diabo também adoece pessoas. E quer saber de uma coisa? As enfermidades que o inferno lança contra as pessoas, os sintomas são iguaizinhos. Uma enfermidade verdadeira. Enxaqueca de 3 dias, não passa nem com morfina? Ah, filho, é espiritual. É espiritual. Estou com uma dor insuportável no meu corpo, mas o médico não encontra nada. É espiritual. Pastor, estou com as pontadas no peito, umas coisas assim, mas já fiz tudo quanto é tipo de exame, não tem nada no coração, não é nada de infarto. É espiritual. Vamos abrir nossos olhos, gente. Vamos ter discernimento. Porque o inferno também adoece as pessoas. O inferno também adoece as pessoas. Em Lucas capítulo 13, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando numa sinagoga, quando entrou ali uma mulher com um espírito de enfermidade. Veja só, não era espírito de prostituição, não era espírito de homicídio, era espírito de enfermidade. Era um espírito maligno que mantinha aquela mulher doente. E qual que era a manifestação desta enfermidade? Ela andava curvada. Qualquer pessoa que olhasse falasse, não, isso é bico de papagaio. Isso daí é bico de papagaio em último estágio. Isso é um problema grave na coluna. Qualquer pessoa falaria isso. Jesus olhou e falou, não, é espírito de enfermidade. É espírito de enfermidade. O demônio também lança setas de enfermidade. E as pessoas que são vítimas de bruxaria, gente? E as pessoas que são vítimas de bruxaria? Você fica aceitando bolinho que todo mundo te dá? Cuidado. Cuidado de quem você anda recebendo bolinho. Não pode ver um pedaço de bolo, eu quero. Não pode ver uma balinha, me dá uma. Nem sabe de onde está vindo. Nem sabe se foi consagrado aquilo. Os meus filhos já são instruídos desde pequeno. Mês de setembro agora é o mês daqueles demônios, Cosme e Damião. 2 demônios, Cosme e Damião. E os terreiros, neste momento, estão trabalhando assim, fervorosamente, para consagrar doce, mais doce, mais doce, mais doce. Para que quando as crianças, as pessoas comerem, os demônios entrem. E de vez em quando tem uns professores que seguem essa linha aí e levam uns docinhos para as crianças para a escola. Desde pequeno, meus filhos aprenderam a rejeitar. Eles não aceitam. Sabe por quê, gente? Porque o diabo trabalha através da bruxaria. Eu já ouvi de pessoa que quase morreu, se não fosse Jesus, por obra de bruxaria, mas Jesus libertou. Mas ainda que a tua enfermidade, a tua luta, o teu problema, esteja sendo causado por um espírito maligno, por algum demônio do inferno, eu quero dizer que ainda assim, o nome de Jesus tem mais poder. Eu quero dizer que ainda assim, o Espírito Santo tem mais poder. E se você entrou aqui esta noite, em alguma destas situações, Jesus nos disse, em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Aleluia. Agora, uma dúvida que as pessoas têm muito. Será que é da vontade de Deus me curar? Será que é da vontade de Deus me curar? Preste atenção. Nós acreditamos que um médico está trabalhando pela nossa cura, mas duvidamos se o médico dos médicos quer nos curar. Qual é a vontade de Deus? Curar, não curar? Tem pessoas que dizem assim, pastor, mas
às vezes Deus quer deixar a gente doente para trabalhar na gente. Às vezes Deus adoece a gente para Ele fazer uma... Irmãos, não existe um apontamento na Bíblia de que a vontade de Deus é que alguém permaneça doente. Uma. Não existe um apontamento na Bíblia de que é da vontade de Deus que alguém permaneça doente. Por duas razões. Primeiro, não foi Deus que colocou a doença no mundo. Fomos nós mesmos. Quando nós desobedecemos a Deus lá no Éden, quando nós duvidamos da palavra de Deus lá no Éden, e demos ouvidos a Satanás, naquele dia, nós, eu e você, na pessoa de Adão e Eva, autorizamos a enfermidade a entrar no mundo. E não somente a enfermidade, mas a morte também. Então não foi Deus que colocou a doença no mundo, foram os homens. Segundo, um dos nomes de Deus é Jeová Rafá. Não é Jeová doença, é Jeová Rafá. E sabe o que significa Rafá? Sabe o que significa Rafá, de onde deriva o nome Rafael? Rafá significa aquele que torna saudável. Quando Deus diz em Êxodo 15:26, eu sou o Senhor que te sara, Ele está dizendo, eu sou Jeová Rafá. Eu sou o Deus que torna as pessoas saudáveis. Aleluia! Aleluia! Quando nós olhamos para o ministério dos profetas, no Velho Testamento, você verá que o poder de Deus estava com eles para curar. Você verá Elias sendo usado por Deus até mesmo para ressuscitar um menino. Você verá Eliseu sendo usado por Deus para curar um leproso. Você verá tantos profetas de Deus, eu poderia citar aqui, com o ministério da cura divina sobre eles. As pessoas iam até os profetas, e os profetas davam a orientação e a pessoa era curada. Isaías orientou Ezequias, no capítulo 38 do seu livro. Ezequias estava sofrendo uma doença de morte. Isaías foi chamado, não vou entrar nos detalhes, mas ele disse para Ezequias, manda fazerem um emplastro de figo, um doce de figo, e passar no local da enfermidade que você ficará curado. Interessante, né? O que o doce de figo pode fazer por alguém? Nada. Mas quando ele creu e obedeceu a palavra do profeta, ele foi curado daquela enfermidade. Quando você vem para o Novo Testamento, você vê os apóstolos com o ministério de cura. Você vê Pedro curando o coxo, no capítulo 3 de Atos. Você vê Paulo ressuscitando Eutico, que havia caído do 3º andar. Você vê Filipe sendo usado por Deus, o diácono Filipe, sendo usado por Deus para curar diversos enfermos em Samaria. Ou seja, Jesus já tinha ido para o Pai, mas o ministério dele continuou através dos seus apóstolos, e dos seus diáconos, e dos seus pastores, e dos seus presbíteros, e dos seus anciãos. Mas é tremendo quando nós olhamos para o ministério do próprio Senhor Jesus. O que Jesus fez? Fala para mim, qual pessoa chegou a Jesus e saiu doente? Qual pessoa veio até Jesus e saiu da mesma maneira que veio? Qual pessoa? O adversário quer nos enganar para que você se torne incrédulo e não creia. Jesus veio para nos trazer alívio. Jesus veio para nos trazer alívio. Ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tem poder de te dar alívio, meu irmão. Jesus tem poder de te dar alívio, minha irmã. Fiquei feliz com o testemunho da irmã Zilda. Saiu de casa determinada dizendo: hoje eu vou ser abençoada. Hoje eu alcanço a cura deste mal. E Deus contemplou a fé dela na casa dela. E quando ela chegou no lugar da bênção, o Senhor operou. Terceira epístola de João, no versículo 2, olha o que João diz para o irmão em Cristo. Ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Não, o importante é o espírito, tá bom. Olha o que diz aí. Olha o que diz aí. Que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Deus quer você com saúde de corpo, com saúde de alma, com saúde de espírito, com saúde de mente, com saúde emocional, com saúde no coração. Deus quer que você tenha saúde. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você esteja bem em todas as áreas da tua vida. Eu me lembro quando foi a primeira vez que eu vi o poder do Senhor curar alguém. Não me lembro de outra vez. Se houve, não me lembro. Para mim, essa é a primeira. Era o meu primeiro ano como pastor. Isso já faz 21 anos. Eu tinha 23. E você já está fazendo conta aí para saber a minha idade. Eu sei disso. Já está rindo, né, Meire? E um jovem chegou na igreja e ele trouxe a tia dele. Era uma senhora forte. E ela andava quase que conduzida pelo braço. Ela tinha depressão. Mas uma depressão estampada no rosto. O diabo às vezes escraviza a mente da pessoa e faz a pessoa acreditar que ela está num poço profundo. No final do culto ele disse: pastor, eu trouxe a minha tia para você orar por ela, porque ela tem depressão, ela toma remédio e tal. Eu falei: tá bom, vamos orar. Ainda bem que nós estávamos assim perto das primeiras cadeiras, que eu pus a mão nela, ungi, e quando eu comecei a orar, ela caiu sentada. Ela era bem forte, nós não conseguiríamos segurar se não tivesse a cadeira. Ela caiu sentada. E eu continuei orando. E eu vi que tinha conotação espiritual ali. Então nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E quando nós expulsamos, aquela mulher abriu os olhos, ela se levantou, deu uma respirada e disse: nossa, que alívio. Disse: a senhora está bem? Estou bem. Estou bem. Ela ficou bem. Amém. Eu nunca mais vi essa senhora. Foi embora. Este é o erro de muitas pessoas também. Quando Deus as visita, as toca, elas desaparecem. Mas esse não é o tema aqui hoje. Só quero falar da quinta bênção. Há 5 anos atrás eu estive num velório. Portanto, 15 anos depois do fato. E essa senhora estava lá. E ela falou: pastor, lembra de mim? Conversou assim tão bem que eu não lembrei. Ela falou: sou tia do fulano. Você orou, eu tinha depressão.
Eu falei, eu lembrei, tudo bem com a senhora? Puxa, quanto tempo! E como que a senhora está? E ela falou, desde aquela oração, eu nunca mais tive depressão. Aleluia, aleluia, aleluia. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aleluia! Creia, 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 creia. Agora, o que é necessário para que esta quinta bênção se manifeste em nosso meio, em nossas vidas? O que é necessário? Assim como para todas as coisas no reino de Deus, é necessário fé. Fé e fé. Das duas partes. Primeiro de quem ora. Porque quem ora por alguém precisa ter fé. Você não deve nunca ir orar por alguém se você não tem fé. Se você não crê naquilo. Eu já vi pessoas ir fazer visitas e quando vê a situação do enfermo começa a chorar. Se você é tão sentimental assim, não vai, porque você não está em condição de orar por ninguém. Eu já vi pessoas chegar para visitar outra, ai meu Deus, que situação. Aí você mata a pessoa de vez. Você vai orar por alguém, você precisa ter fé. E precisa ter uma palavra de fé. E você precisa ter a certeza de que, por mais absurda e grave que pareça a situação, Deus é Deus. Não é você que faz a obra, não sou eu, é Deus. E Deus opera mediante a fé. Deus opera mediante a fé. Então, quem ora precisa ter fé. Agora, por outro lado, quem recebe a oração também precisa ter fé. Eu já contei aqui, vocês devem se lembrar, de uma irmã que tinha nascido uma verruga bem grande no nariz dela. Imagina uma mulher, de repente acorda com uma verruga crescendo no nariz. Você ia ficar desesperado, não ia? As mulheres são mais vaidosas. Unha postiça, cílio postiço, cor dos lábios é postiço, cor do cabelo não é original. As mulheres gostam de ficar, né? Como se diz? Colocando acessório, né? Mas essa irmã chegou com uma verruga bem grande assim no nariz. Assim. E ela falou assim, pastor, eu vim do interior até aqui, só para o senhor orar. Porque eu creio que o senhor vai orar e essa verruga vai cair. Meu Deus, ela veio do interior até aqui só para orar pela verruga dela. Ela falou assim, o senhor vai orar, essa verruga vai cair. Não tem como decepcionar uma fé dessa, né? E eu disse, verruga, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Assim como Jesus orou e amaldiçoou a figueira, inútil, e a figueira se secou, eu também te amaldiçoo porque você é inútil na vida dela, seque-se e caia. E ela foi embora. Depois de 3 dias ela me ligou, pastor, caiu hoje. Aleluia! Caiu hoje. O que Deus precisa encontrar em nós? A fé. E a fé é uma confiança determinada, é uma confiança que recusa dúvida, é uma confiança que alguém tentar colocar dúvida no teu coração, você não vai aceitar porque você crê. Deus não opera no terreno da dúvida. Aprenda isso, igreja. Deus não opera no terreno da dúvida. E em Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6, tem um fato interessante, dizendo a Bíblia, que Jesus, não era o pastor Aislan, era Jesus.
O único homem sem pecado que viveu na terra, Jesus. Aquele que tinha todo o poder, Jesus. Ele esteve na cidade de Nazaré. Marcos 6, versículos 5 e 6. Ele esteve na cidade de Nazaré. E diz a Bíblia que ele não pôde operar ali nenhuma obra maravilhosa, senão curando alguns poucos enfermos, porque ele se admirou da incredulidade deles. Olha que coisa terrível, gente. Já pensou? Falar assim, o pastor Aislan não conseguiu operar esse milagre, é uma coisa. A pastora Áurea não conseguiu orar, é uma coisa. Mas Jesus, então o problema não é, o problema é como está o nosso coração. Como está o nosso coração. Nós precisamos preparar o caminho para o agir de Deus. Preparar o caminho para o agir do Senhor. Quer ver só o que diz a palavra de Deus? Em Marcos 8, 23. Marcos 8, 23. Se você não fechou Marcos, está fácil. Marcos 8, 23. A partir do 22, diz assim: chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Levou para onde? Para fora da aldeia, só isso que eu queria ler. Levou para fora da aldeia. Por que que Jesus levou para fora da aldeia? Porque se você continuar lendo a história bíblica acerca dessa cidade, Betsaida, você verá que foi uma das cidades mais incrédulas que Jesus enfrentou. Foi uma das cidades mais duras de coração que ele enfrentou. Uma das cidades mais resistentes que ele encontrou. Se ele tentasse orar pelo cego na cidade, ele não conseguiria curar. Porque ia formar uma roda de incrédulo falando, vamos ver se ele é bom mesmo. Vamos ver se ele consegue fazer. E Deus não opera assim. Deus não opera assim. Irmãos, isso já aconteceu comigo aqui. Às vezes, ouça bem, eu estar orando por pessoas aqui. E é por isso que é importante, quando acabar o culto, se tiver alguém recebendo oração, converse baixinho, converse, não fique gritando, dando gargalhada, a criança correndo. E eu orava uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a pessoa não era curada. Então, eu senti de Deus, peguei a pessoa, levei lá para dentro, fechei a porta, na primeira oração a pessoa foi curada. O que estava impedindo? O ambiente de incredulidade, de indiferença. Deus não age assim. Deus não trabalha, o Espírito Santo é sensível. Portanto, se nós desejamos ver o operar de Deus e receber esta quinta bênção, a bênção da cura divina, vamos preparar o caminho do Senhor, como diz Isaías capítulo 40, versículo 3. O que significa preparar o caminho do Senhor? Vamos preparar o coração, gente. Vamos passar o dia ouvindo mensagens que edificam? Vamos passar o dia ouvindo testemunhos maravilhosos? Vamos passar o dia ouvindo louvores que trazem alegria para o nosso coração? Vamos passar o dia ouvindo testemunhos de milagres que Deus operou? Quando você começa a fazer isso, você começa a irrigar o teu coração de fé. Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você sente, pastor, falta fé em mim, pastor, eu não consigo acreditar, eu não consigo crer, é porque você está ouvindo pouco a palavra. Comece a ouvir a palavra fazendo serviço de casa, comece a ouvir a palavra dirigindo, comece a ouvir a palavra lavando roupa, comece a ouvir a palavra, e você perceberá que a fé começará a brotar no teu coração, a fé começará a crescer dentro de você. Muitos de nós aqui conhecemos a história da mulher do fluxo de sangue, aquela que sofria por 12 anos de uma hemorragia e tocou nas vestes de Jesus. Talvez você só não reparou num detalhe, que no versículo 27 diz assim: ouvindo ela falar de Jesus, ouvindo ela falar de Jesus, ouvindo ela falar de Jesus, o que aconteceu, meu irmão? A fé brotou dentro dela, a fé nasceu, a fé gerou nela uma iniciativa, e Deus a visitou. Eu quero te dizer que a quinta bênção, a bênção da cura divina, não ficou enterrada nos dias de Cristo, não morreu com os dias dos apóstolos, mas Jesus disse em Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali, no meio deles. Aleluia.
Então, vimos algumas coisas do porquê ficamos doentes. Vimos também qual é a vontade de Deus para nós e o que é necessário para o Senhor operar. Eu quero que você saiba que a quinta bênção é para nós, é para você. Talvez você não esteja doente no físico, mas talvez esteja doente na alma. Talvez não esteja doente no físico nem na alma, mas está doente na mente, no psicológico. Seja o que for, Deus quer te dar alívio através da quinta bênção prometida por Jesus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Deus Todo-Poderoso, eu te peço que esta palavra não volte para ti vazia, mas que ela prospere na vida de cada um, em tudo aquilo para o qual foi enviada nesta noite. Que a tua palavra, Deus, volte para ti, trazendo consigo os seus frutos obtidos em cada coração que creu e tomou posse da tua promessa. Tudo isso te pedimos e te agradecemos para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Quero, neste momento, orar.